Fala galera, beleza? Luiz Moura aqui com vocês. Bom, gravando essa introduçãozinha aqui, tá? O vídeo de hoje vai ser sobre uma aula que foi passada aqui no grupo da ForTrading, mas eu queria vir aqui agradecer. A gente conseguiu a marca de 100 membros no nosso grupo, né? 107 agora no momento. E eu queria agradecer a todo mundo pela confiança, pela disponibilidade de tempo em estar assistindo os conteúdos que a gente passa, de ver também a evolução, né, de todo mundo, até do pessoal que entrou agora, já estão tendo os bons resultados, beleza? Então, meu muito obrigado aí, em nome da ForTrading, para todo mundo que participou aí, que participa do projeto, que acredita e que está tendo bons resultados, beleza? Na sequência aí eu vou deixar com vocês uma aula que foi passada lá na ForTrading, tá? Uma aula sobre gestão, sobre plano de trading, que também é uma coisa muito importante. Fechou? Tamo junto, um excelente final de semana e bora pro vídeo. Valeu! Beleza, galera, bora lá então começar. Bom, a aula de hoje eu vou falar um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados aí, porque eu tô vendo o pessoal um pouco perdido. Tem técnica, mas não tem plano, não tem gestão, e eu vou tentar passar um pouquinho do que eu faço com relação aos trades, né? Algo que é confortável para mim e que talvez não seja confortável para vocês, mas é uma ideia, tá? Para que vocês possam desenvolver o próprio plano de trade de vocês, para que fique adequado ao que vocês têm de conta, ao que vocês têm de expectativa, de risco, beleza? Então é o seguinte, a primeira coisa, tá, que a gente tem que entender é que um plano de trading, ele não é só aonde que eu vou fazer a minha entrada, aonde que eu vou sair da minha operação, onde que eu vou realizar meu lucro. Um plano de trading ele é muito mais complexo, né, do que isso. Ele realmente é algo que deve ter uma descrição, um fácil entendimento e deve ser seguido à risca. Quando a gente terminar esse estudo aqui, eu não vou entregar um plano de trade para vocês, mas eu vou colocar questões e explicar algumas coisas para que vocês montem o plano de trade de vocês. O plano de trade é algo muito pessoal, que vai funcionar para um, pode não funcionar para o outro. Então eu vou falar um pouco do que eu faço e vou colocar algumas questões para que vocês possam criar o próprio plano de vocês. Para a gente criar um plano de trade, a gente precisa de 3 questões, tá? De ter 3 questões principais muito bem descritas. Primeiro, gestão. Segundo, análise. E terceiro, setup, tá? A gestão ela é importante porque ela vai colocar limites operacionais para você. Limites de entradas por dia, limites de loss por dia, limite de loss por entrada, limite de, às vezes, até de lucro por dia. Isso vai depender muito de cada um. Mas existem pontos básicos na gestão que não podem ficar de fora. E o primeiro dele é: quanto eu posso perder numa operação? Esse é um ponto muito importante, tá? Que deve ser levado com bastante atenção. Quando a gente está aplicando trade institucional, a gente não deve controlar os nossos loss e até os gains utilizando valores financeiros. A gente deve olhar sempre para o percentual da conta, tá? Por ser um estilo onde o nível de assertividade é muito baixo comparado com alguns outros, você tem condição de controlar o teu risco de uma maneira que você vai ter várias perdas subsequentes, mas perdas pequenas, para que quando você tenha um lucro, esse lucro supere muito todas essas perdas e ainda te dê lucro. Então é preciso ser aplicado uma gestão em cima dessas ordens muito certinha, tá? Porque senão a conta acaba não fechando. Hoje, o que eu pratico nas minhas contas, tá? Para uma conta grande,
eu considero uma conta grande, uma conta acima de $25.000, eu utilizo 0,50% de risco por operação. Então esse é o risco que eu coloco numa operação, numa conta grande, tá? Existem outras configurações que podem ser feitas. Vamos lá, por que 0,50? Eu preciso ter mais do que 2 loss de 0,50 para que eu tenha uma perda de 1% do capital total original. O que isso quer dizer? Um exemplo, se eu tinha lá $1.000 e tomei um loss de 0,5%, eu perdi $5, certo? No próximo trade, esse 0,5% ele não representa mais $5, ele representa menos de $5. Então, se eu tomar esse loss, no final dos 2 loss eu não vou ter perdido 1% do meu capital total, certo? Então, por isso que eu digo que para você perder 1% aqui, você precisa de ter mais do que 2 loss, tá? E para contas muito maiores, contas acima de $25.000, eu utilizo 0,25% de risco por operação. Então isso é o que eu faço com as contas que eu opero, tá? Isso sou eu, é o Luiz. Vocês agora têm uma direção para vocês montarem o risco que vocês estão dispostos a correr no trade ou não. Essa proporção aqui é algo que não me atrapalha mentalmente, tá? Então não adianta você querer, por exemplo, ter uma conta, sei lá, vamos por aqui, uma conta de $1.000 e querer usar 1% de risco, porque isso vai te afetar, tá? Vai te afetar porque sua conta já é pequena e você vai ver lá você tomando um loss, por exemplo, de $10, e isso pode ser muito para você. Então é algo que vocês têm que testar e tem que ser algo que fique saudável, tá? Que não pese na cabeça de vocês quando tomar um loss e não faça vocês evitarem uma próxima entrada. Tomei um loss, puta, mas já foi 0,50 da minha conta, não vou fazer essa entrada aqui. E às vezes aquela entrada lá que você deixou de fazer é a entrada que te faria ter o resultado para cobrir o loss lá e fazer lucro, certo? O segundo ponto que tem que ser observado com relação à gestão é quantos trades eu vou fazer por dia. Lembrando, tudo isso aqui, galera, está focado para operações intradiárias ou operações de scalping, tá? Não tem nada voltado aqui para swing, mesmo porque se você vai tratar de um plano de trade para swing, você não pode lidar com retorno diário, tá? Então é bem diferente. Então quantos trades eu vou fazer por dia? E aqui entra um ponto interessante, tá? Por quê? Se eu estou num dia bom e acerto a minha primeira operação ali logo de cara, e consigo buscar um resultado de 1%, às vezes 1,5%, eu me dou por satisfeito, não opero mais aquele dia. Por quê? Eu consigo ter aquele lucro que vai, se eu estiver utilizando um risco de 0,5%, vai me permitir, por exemplo, errar 2 vezes sem interferir no meu capital, apenas no lucro. E se eu continuar operando e tomar um loss, eu não vou criar aquele sentimento de, porra, tava com o dia feito, por que eu fui operar? Tá? Então eu tento tirar todos os... tudo que pode acontecer que pode me afetar psicologicamente, tá? Então se eu tô fazendo um trade e esse trade evoluiu bem, o suficiente para eu fechar ali 1%, 1,25%, às vezes fazer parcial, deixar protegido e deixar o trade correr, eu encerro a operação e não opero mais no dia, tá? Se, por um acaso, esse trade me dá um stop, então eu executo até mais 2 trades. Então eu posso aí, dentro do que eu sigo na minha conta, realizar até 3 trades no dia,
de se uma dessas condições acontecer. Se eu tomar um stop, eu sigo. Se eu tiver um take satisfatório aí de 1,5%, 1,25%, eu paro, tá? E se eu tomar 2 loss seguidos, um atrás do outro, eu não opero mais, tá? Essas são as minhas regras. Então, se no primeiro trade tiver lucro de aproximadamente 1%, eu encerro o dia, tá? Deixa eu... Se eu tiver 2 stops consecutivos, eu encerro o dia, beleza? E eu faço no máximo 3 trades, que seria a configuração do seguinte: eu tomei stop no primeiro, acertei o segundo e fiz o terceiro trade, e aí não interessa o resultado, foram 3 no dia, tá? Essa é a minha gestão, é como eu faço as minhas operações, tá? O próximo ponto aqui, que é tão importante quanto saber perder, é quanto o mínimo que eu busco numa operação, tá? Então, eu preciso de algo que me pague, né? Então não adianta, por exemplo, eu entrar numa operação aí de, sei lá, com 30 pontos de stop, o preço correr 40 pontos e eu ir lá e encerrar a operação, tá? Não vai fazer muito sentido, porque quando você tomar um stop, você vai tomar um stop cheio. Como a sua assertividade ela é baixa, naturalmente baixa, você precisa, quando fizer lucro, fazer muito lucro. Então, a mesma paciência que a gente tem para aguardar um trade que está negativo, a gente tem que ter essa paciência, essa disciplina para aguardar um trade que está positivo, tá? Então, o que eu busco num trade, tá? Primeira coisa aqui, ó. Quanto buscar por operação? A gente nunca sabe quanto o mercado vai andar. Nunca sabe, certo? Só que a gente precisa sempre pagar os nossos custos operacionais. Então, digamos que você entrou com 30 pontos de stop, tá? E o preço andou lá, sei lá, uns 40, 50 pontos a seu favor. Já é um momento para você pensar em executar parte daquele lote. Então, um exemplo, você entrou com 1.0, vai lá e executa 25% daquele lote. Porque esses 25% eles vão diminuir o tamanho do stop que você poderia tomar caso o preço voltasse contra você, tá? Uma ordem com 50 pontos, ela ainda não é uma ordem para ser protegida, tá? Para se proteger uma ordem, a gente tem que utilizar das estruturas. Já falei isso em outras aulas, mas é uma coisa meio óbvia. Se eu entro, toda a minha base operacional ela é pautada em cima de zonas de oferta, demanda, estruturas, nada mais correto do que eu usar isso para proteger os meus trades e ter alvos nos meus trades, tá? O que eu estou falando aqui nessa questão de gestão é o mínimo que se deve buscar, né? Eu vou até trocar isso aqui. Qual o mínimo buscar por operação? E aí fica definido, pelo menos para mim, eu faço o seguinte: realizo o lucro suficiente para pagar os custos operacionais e diminuir um pouco o stop. Conseguiram entender a lógica disso? Olha, eu entrei numa operação, ela tem 20, 30 pontos de stop. Essa operação andou ali 30, 40 pontos a meu favor. O que eu vou fazer? Pô, eu vou me pagar, porque eu acertei essa operação. Por mais que ela vá contra agora, mas ela já foi pelo menos 1 para 1. Então eu vou lá,
e faço uma parcial de pelo menos uns 25% do meu lote. Não mexo no meu stop, ele continua lá, plantadinho onde ele estava, mas eu paguei ali minhas custas operacionais. Se o preço volta contra o meu stop, que antes seria de 100%, ele vai ser agora de 75%, porque eu paguei os meus custos operacionais ali com 25% do lote em mais de 1 para 1. Então o seu stop vai ser efetivamente menor do que ele foi pensado em ser. Isso te dá uma acalmada, tá? Não vai doer tanto aquele stop. Bom, o stop nunca deveria doer, né? Mas não vai te afetar tanto aquele stop. Então esse é um ponto. Qual o mínimo buscar por operação? Realizar o lucro para pagar os custos operacionais, diminuir um pouco do stop. Quando a operação andar pelo menos 1 para 1 do stop. Tá? Então, usou lá 30 pontos. Andou 30 pontos, 40 pontos, vai lá, realiza 25% do lote, que você vai ter menos dor de cabeça. Então, para ficar mais fácil para vocês, eu não sei qual tamanho que vocês estão usando aí de stop, né? Mas vamos colocar aí, ó, 1,5 para 1, tá? Então, se usou 30 ali de stop, 45 pontos no game, eu realizo uma parcial. Alguém quer perguntar alguma coisa dessa relação aqui, com relação à gestão, isso aqui que eu tô falando, tem alguma dúvida? Pode falar. Beleza. Bom, esses são os pontos que eu observo com relação à gestão, tá? Então, nesse plano de trade, o item número 1 para mim é a gestão dos meus trades. Eu preciso saber quanto eu vou perder, quantos trades eu vou fazer no dia, qual é o máximo de risco que eu vou estar colocando no dia. Então, se eu tenho 3 trades e eu uso 0,50, eu estou disposto a perder até 1,5% no dia, tá? Então faz muito sentido que eu também busque pelo menos 1,5% naquele dia, já que eu estou disposto a perder com 1,5%, tá? Outra coisa, isso é mais pessoal também. Pô, se eu tomei um stop e o segundo trade eu já consegui recuperar aquele stop, estou com lucro baixo, mas estou no lucro, para que aquilo não me afete emocionalmente, eu vou lá e encerro meu dia. Então, um exemplo, eu perdi lá $900 e agora eu estou num trade que está me dando $1.200. Eu encerro. Eu nem faço parcial, eu encerro porque, pô, tirei aquele loss, a coisa está fluindo, ainda fechei o dia no lucro e amanhã tem mais. Tá? Então, isso é um outro ponto. Então, eu estou sempre buscando manter a cabeça o mais saudável possível para isso não afetar na tomada de decisão, porque operar tempo gráfico pequeno, 1 minuto, cara, tu não pode pestanejar, tem que ser muito rápido e você tem que estar com a cabeça bem boa para fazer isso, beleza? Bom, o segundo ponto que eu chamei aqui, né, de análise, nada mais é do que essa análise semanal que é feita para definir a direção do mercado. Então, eu preciso definir, antes de eu operar, qual a direção do mercado. E para isso a gente tem que responder a primeira pergunta. Quais são... Deixa eu tirar isso aqui. Os meus time frames de análise. Quais são os meus time frames de análise? Eu posso operar o gráfico de 15 minutos, analisar o gráfico de 15 minutos e não olhar mais nada? Posso. A chance de você ter sucesso nisso é bem pequena, tá? É bem pequena, bem pequena. Então você precisa definir quais são os tempos que você vai utilizar para fazer a análise de qual a direção o mercado está. E para isso eu utilizo como tempo gráfico principal o H4. O H4 é o meu tempo gráfico principal para definição de tendência, de direção.
Então, para mim, o H4 é que fala, cara, tu vai comprar ou tu vai vender, tá? O gráfico de H4 é onde eu leio as estruturas principais para eu saber o que está acontecendo. Eu desprezo o D1 e semanal? Não desprezo. D1 e o semanal, eles são pares, tempos gráficos, D1. Eu vou colocar só W1 para não ficar muito grande. W1 são tempos gráficos que para mim eles servem como alerta. O que seria isso? Se o H4 está falando para eu vender, mas eu estou em cima de uma zona de demanda do diário ou do semanal, dificilmente eu vou fazer uma venda ali. Eu prefiro ficar de fora, tá? Então, são tempos gráficos de alerta. Depois eu vou salvar essa imagem e vou colocar lá no ChatPay, beleza? Mas como eu estou só anotando tópicos, talvez não faça muito sentido só olhar a imagem, né? Precisa ouvir a aula. Então esses são os tempos gráficos de análise, tá? Esses são os tempos de tomada de decisão para falar, cara, é compra ou não, é venda. Depois a gente precisa saber quais são os tempos gráficos aonde eu vou definir os meus pontos de atenção, ou seja, pontos aonde eu vou procurar reação do preço. Então, quais os tempos gráficos devo procurar uma reação do preço? Para mim, isso é feito no M15, tá? Então eu faço a leitura da direção no gráfico de 4 horas. Nesse gráfico de 4 horas eu identifico quais são as zonas de demanda e oferta fortes e depois eu passo para o M15 para identificar os mesmos pontos de zonas de oferta e demanda, seguindo a leitura de estruturas. Por que esse tempo gráfico de M15 ele é importante para mim? Imagina você definir um range de 4 horas, marcando sua supply e sua demand lá, e você só operar quando o preço tocar nessas regiões em que você começar a ver reação do preço. Quantas vezes na semana você vai operar? Bem poucas, certo? Então, o M15 ele é importante para você operar no meio do range, seguindo o fluxo do movimento. Então você está lá com o seu fluxo vendedor no 4 horas, lá no M15, você vai ler as estruturas e você vai identificar as suas zonas de oferta e demanda, e você vai ter condições de vender no M15. Tá? Então o M15 ele é importante para isso. Ele é o meu tempo gráfico onde eu vou procurar a reação do preço. Então o M15... Uai, tá sendo só aula? Tá o quê? Não, não tá sem som. M15 eu procuro a ação do preço. Deixa eu mutar o microfone dele aqui. Ele já mutou. Então no M15 eu procuro por reações do preço, tá? Só acrescentando duas coisas aqui, ó. Estudo de estruturas. A maneira como a gente define, né, a direção do mercado é com o estudo de estruturas. E esse mesmo estudo também é aplicado no M15. É através do estudo das estruturas que a gente consegue definir quais os pontos de oferta e de demanda que eu vou buscar a reação do preço. Tá? Então, para análise, o principal é isso. Tá? Aonde que, momento do gráfico que eu tô, para onde que eu devo olhar. Dentro disso aqui, vocês vão aplicar todos os conceitos que eu já passei para vocês. Por exemplo, se eu tiver no H4, estiver procurando por venda, as estruturas estão vendedoras, eu pego lá e traço a FIBO para eu saber aonde que eu tô. Se eu tô numa zona de desconto, de preço descontado, ou estou numa zona premium.
Se por mais que eu estiver procurando venda no H4, o M15 está me dando uma venda, mas eu tô aqui, ó, numa zona de preço descontado, cara, aquela venda ela tem pouquíssimas chances dela fluir bem, tá? Ah, mas eu quero só fazer scalp. Ok, não tem problema, você vai conseguir pegar ali seus 50, 100 pontos. Mas o movimento, ele tende a ser maior a favor do pullback, né? Primeiro. Então, se eu estou numa venda, quando o preço realiza um movimento de pullback, é nessa zona que eu vou procurar por vendas. Não adianta eu querer ficar procurando por venda aqui, ó. Não adianta. As chances dessas vendas acontecerem e darem certo aqui são pequenas, tá? São pequenas. Então, esses conceitos todos, eles têm que serem aplicados quando você estiver fazendo a análise. Isso aqui até agora, ó, eu não falei de entrada. Em nenhum momento eu falei de entrada. Eu só falei de análise. Então, só para saber direção, identificar os pontos de interesse, onde tem supply, onde tem demand e ponto. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Se quiser perguntar, pode perguntar. Beleza. O último item é o item mais complexo de ser definido porque eles são os setups. E o que eu chamo de setups? É a configuração de eventos que acontecem nessas zonas identificadas em M15 para que eu possa realizar uma entrada, tá? Então, para mim, quais os pontos observados em uma zona de reação para configurar um setup? Então, se eu opero sempre a favor ali do gráfico de 4 horas, tá? Eu não tô falando aqui de operações contra a tendência, eu tô sempre buscando as operações a favor da tendência. Não tô falando que não dá para operar contra a tendência, dá, é possível, tá? Eu preciso buscar na reação de preço todos os pontos daquelas técnicas que foram passadas para vocês, como flip, quebra de estrutura, aquela formação de reversão que foi mostrada para vocês, que hoje vocês conseguem ver isso mais simples, entendendo o conceito de flip, né? Aqui tinha uma zona, por exemplo, aqui tinha uma zona de demanda. Gente, peraí. Aqui tinha uma zona de demanda que foi quebrada e desse ponto para trás eu vou procurar a zona de oferta correspondente que ocasionou essa quebra de estrutura, esse flip, uma zona que era demanda virando oferta. Tomou 15 minutos aqui, peraí. Tá? Hoje é mais fácil de entender utilizando esses conceitos. Então, esses são os pontos que eu busco no trade. Primeiro deles, isso em 1 minuto, tá? Deixa eu só complementar uma informação aqui antes disso. Qual ou quais, né? No meu caso é qual o campo gráfico de execução de ordens. Para mim, 1 minuto. Então o que eu vou falar daqui para baixo tem relação com o gráfico de 1 minuto, beleza? Então lá no gráfico de 1 minuto o preço toca numa zona de demanda ou de oferta ou consome uma liquidez que foi identificada nos meus tempos gráficos de análise M15, H4, D1. Eu começo a observar a primeira coisa, se houve um candle forte de rejeição. Se houve um candle forte de rejeição, tá? Então, vamos imaginar aqui que eu estou numa zona aqui
essa é uma zona de demanda lá no M15 e o preço tinha acabado de romper, né, o topo, voltou aqui e aí o preço retorna nessa região. Aqui nessa região, lá no minuto, eu espero encontrar uma rejeição do preço em continuada baixa, tá? Como que essa rejeição pode ser identificada? Com uma sombra, um candle que feche com uma sombra na parte inferior. Isso é uma rejeição. Tá? Então esse é um ponto. Eu posso ver também um engolfo aqui, né? Tipo, esse candle pode fechar totalmente em cima do corpo do anterior. Outro sinal. Tá? Então eu busco, antes de pensar em setup, primeira coisa é que o candle tenha o candle de 1 minuto naquela zona tenha feito alguma rejeição. Beleza? O segundo ponto que eu observo é se vai acontecer o flip naquela zona. Se vai acontecer o flip. O que seria o flip nessa zona aqui? Então a gente está falando do gráfico de 1 minuto. Partindo do princípio aqui, que a gente está analisando esse movimento de preço, né? A volta aqui para alta. No gráfico de 1 minuto, deixa eu desenhar só rapidinho aqui. Ó. No gráfico de 1 minuto, eu tenho a formação de zonas de oferta. Então eu espero que nessa região, aonde tem oferta, essa é a zona de oferta, certo? Minuto supply. Eita. 15 minutos. Essa zona de oferta aqui tá 15 minutos, mas considerem 1 minuto, tá? Porque eu estou desenhando tudo isso no gráfico de 15. Eu espero que o preço respeite essa zona para depois voltar na região de oferta e assim romper o preço. Então, isso é o flip, galera. O preço vem, faz uma tentativa de fundo, certo? No caso aqui eu estou explicando para a venda, tá? Numa tendência de baixa. Perdão, não para venda. Então eu venho aqui no pullback. Esse pullback em 1 minuto, a tendência dele das estruturas está de baixa. A cada fundo que é perdido, uma zona de oferta ela é criada. A partir do momento que o preço toca na zona de demanda de M15, o preço volta nessa zona de oferta que foi recentemente criada e ela deve ser respeitada. Ela deve ser respeitada para o movimento continuar para baixo, tá? Só que quando eu vejo que o preço respeita essa zona, ele faz um movimento e depois ele rompe essa zona, isso é um flip. Ela foi respeitada, mas o preço não conseguiu continuar a tendência de baixa, que era só um pullback, e rompe o preço para cima. Tá? Então eu espero sempre acontecer esse flip. Esse é o segundo ponto. Depois que o flip acontece, eu aguardo um reteste na zona de demanda barra oferta mais próximo. Então, eu preciso identificar qual foi a zona de demanda que ocasionou o flip, a quebra da zona de oferta e, consequentemente, a elevação do preço. Então, identificado essa zona, que no caso estaria aqui, nesse exemplo. Então, aqui a demanda, 15 minutos demanda. Na verdade, ali era 1 minuto, tá? Eu vou trocar os textos, porque depois vocês vão ficar com dúvida. Então, espera só um pouquinho. Deixa eu trocar esses textos aqui. 1 minuto. Esse aqui de fato era 15, porque foi onde aconteceu a reação do preço. E aqui é 1 minuto. Beleza? Então, identificada essa zona, depois que acontece o flip, eu vou aguardar o reteste. Então, é nesse momento que eu vou posicionar a minha ordem e posicionar meu stop. Nesse momento. E aí fica a critério, tá? Eu posso só cobrir essa zona
de 1 minuto com o meu stop, ou se eu não tiver confiante no trade, eu posso cobrir a zona que originou aquela reação, no caso a zona de 15, M15 aqui, tá? Então aguardo o reteste na zona de demanda ou oferta, no caso aqui é demanda, que a gente está falando uma tendência de alta. Acionar minha entrada. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não. Luiz. Oi. Boa noite. Boa noite. No caso ali, se o preço ele não chegar a testar pela segunda vez ali, quando ele rompe, vale a entrada num pullback ali no flip? Então, olha só. No flip, existe 2 pontos que você pode fazer a entrada. Vamos supor que você identificou essa zona aqui, mas o preço realmente não retornou. Porque essa zona vai atuar agora como uma zona de demanda. Ela era uma zona de oferta e ela vai atuar como uma zona de demanda. Então, realmente, o preço pode não voltar aqui, ó. O preço pode só fazer isso e ir embora. Então, se for algo confortável para você, deixa eu deletar aqui, peraí. Se for algo confortável, você pode posicionar uma ordem aqui, não tem problema nenhum, sabendo que se você posiciona uma ordem aqui, o teu stop, ou ele tem que cobrir a zona, ou ele tem que cobrir a zona de demanda mais próxima lá embaixo. Isso vai fazer você alongar o stop, tá? Fazer esse tipo de entrada aqui não é errado. Tá? Com o tempo, vocês realizando o backtest, vocês vão ver que num minuto, quando acontece esse rompimento, geralmente aqui, ó, ele forma um inside candle, ou ele forma uma sombra muito grande, que dá para ser utilizado como zona de demanda. Então ela às vezes fica bem próxima assim, ó. Às vezes ela não volta, às vezes ela não volta a encostar na zona. Então a entrada estaria aqui, ó, por exemplo. E ainda tem a segunda possibilidade de entrada, né? Na verdade, a terceira. Ó. A primeira, no toque, seria a entrada de risco. A segunda, com flip, a entrada com confirmação. E a terceira, que é quando o preço rompe aqui, ó. Ele rompeu, voltou, mas ele não voltou lá embaixo. Ele usou a zona de oferta como demanda, mandou o preço para cima. Ele vai automaticamente aqui criar outra zona de demanda. Então esse é o terceiro ponto aonde vocês poderiam estar buscando entradas. Deixa eu só trocar o texto. Então a entrada estaria de novo no reteste da zona. Então tá vendo? No mesmo trade, no mesmo movimento, eu tenho 3 possibilidades de buscar entrada. Isso são 3 setups. Tudo que a gente está falando aqui são 3 setups, tá? É a configuração. Então eu tenho os requisitos e as entradas. Pessoal, quem tiver com o microfone aberto, por favor, não for falar, feche. Eu peguei, resgatei eles e apliquei especialmente no cartão, que tá de boas agora. Pera aí, só um minutinho, pessoal. Se for pra quando a gente Pessoal, vou pedir de novo, prestem atenção. Quem tiver com o microfone aberto e não for falar, desliga o microfone, porque fica o ruído aí, a conversa que vocês estão tendo no fundo, beleza? Ô Luciano, nem precisa levantar a mão, irmão, só desmuta o microfone, fala, terminou, desliga o microfone. Pode falar, quem quiser falar, tá à vontade. Luiz, boa noite. Boa noite. Tá escutando aí? Tô te ouvindo. Eu tenho uma dúvida em relação a BOS, que é no caso quebra de estrutura, né? Sim. E CH, não sei o que, tem uma dúvida. Não sei diferenciar de tudo. Tá. Vou fazer. Deixa eu só explicar uma coisa. Não é que eu não vá explicar, mas o foco da aula de hoje não é isso, tá? Então eu tô tentando montar para vocês aqui
elementos para vocês criarem um plano de trading, para vocês conseguirem operar de maneira eficiente, independente de análise ou não. Eu posso dar foco em tudo isso nas outras aulas, como já tem uma porrada de aula gravada sobre isso, não tem problema nenhum, mas na aula de hoje eu não vou falar sobre isso, beleza? Beleza. Ô Luiz, Oi. Simone, eu tô com uma certa dificuldade nessa parte de gerenciamento. Essa aula está sendo muito importante hoje para mim, porque principalmente em relação à conta do fundo, que a nossa meta diária é de 1%, né? Para você ter ideia, hoje eu estava 0,25 negativo, aí eu fiz uma operação que me deu quase 0,5%. E como o dia não estava bom, deveria ter encerrado meio-dia, seguindo a tua orientação, né? Mas aí eu disse, não, vou tentar mais uma operação para ver se eu bato a meta. E aí acabou que eu fechei o dia negativo. Mas o que eu tô achando? Eu tô achando que, pro meu caso, né, acho que pode funcionar para mim assim, eu aumentar um pouco, ao invés de 0,25, aumentar para 0,50 o meu risco e buscar menos operações, porque isso faz com que eu tenha mais chances, eu acho, de logo no início bater minha meta, não sei. Mas isso, claro, que cada pessoa tem o seu, pode se identificar, né? Sim, olha só, eu conheço gente que opera com risco de 1% e aquilo não afeta o cara em absolutamente nada, tá? Numa conta, por exemplo... Eu já percebi que no meu caso eu sou mais assertiva logo no início. Depois, aí começa a embaralhar e, poxa, será que era para ter? E agora? Será que eu venho? Será que eu compro? Mas, tipo, as minhas primeiras entradas estão muito claras na minha frente, entendeu? Então, geralmente eu acerto, nas primeiras eu acerto, saio no 0 a 0 e tal. Quando o dia não tá bom, é aquilo que você falou. Pegou 2 stops seguidos, para de ir, pronto. Né? Eu vou colocar um outro ponto de vista para você que talvez possa te fazer pensar. Imagina, ao invés de você aumentar o teu risco, você diminuir esse risco para 0,10 e colocar como meta, como limite de stop 1%. Quantas operações você vai ter que fazer no dia? 10 para você perder 1%. Concorda? Sim. Nesse momento que você está se adaptando e está entendendo como que você está fazendo as leituras, eu prefiro um risco menor e uma quantidade maior de operações, porque isso vai ser um filtro para você. Porra, eu errei. Beleza, eu vou parar quando terminar meu dia de operar, eu vou voltar o meu gráfico no TradingView e vou fazer um backtest daquele dia inteiro para eu entender os meus erros. Se você aumenta o teu risco para 0,50, tu vai fazer 2 trades. Você vai olhar o gráfico no final do dia e vai falar, nossa, olha aqui o tanto de entrada. Então, é questão de adaptação. No começo, como você ainda está se encontrando, o que é bom para você e qual o tipo de leitura que você quer fazer, que você consegue fazer, eu aconselho um risco menor e uma quantidade de trades maior. Pode parecer absurdo, mas não é. Você fazendo mais... Eu não tenho que me incomodar em chegar no final do dia e olhar ali meu histórico, um monte de operações, né? Porque, na verdade, eu estou tentando ainda assimilar o operacional, né? Isso. Exatamente. Eu vou mandar para vocês depois o perfil de uma menina que opera uma conta da FTMO lá da Phantom. Ela chama Anandita. Ela acho que é até muçulmana. Se você ver a quantidade de operações que ela faz no dia, é algo absurdo. Absurdo. Porque ela consegue ter uma leitura no gráfico de 1 minuto que, eu sou bem sincero, eu não vi ninguém na Phantom com esse tipo de leitura. E ela entra em tudo que ela vê, em absolutamente tudo. Só que ela tem a gestão dela. Eu não sei qual é, mas eu imagino que ela arrisque pouco para conseguir operar mais, entendeu? Porque acontece de você pegar um trade de 1 para 5, de 1 para 10, de 1 para 20, né? Então, mesmo você operando
arriscando 0,10, talvez pode dar sorte de um único trade já bater sua meta. Exatamente. E eu já vi, inclusive, ela fazer o seguinte, ela entrar comprada, por exemplo, no GBP/USD. Ela viu que o Bias, ela leu o gráfico e entendeu que o dia ia ser de alta, a tendência era de alta. Ela pegou a compra, lá embaixo o preço foi esticando. Quando chegou numa região lá que ela entendeu que o gráfico ia fazer uma reversão, ela vendeu sem fechar a compra. Ela vendeu, manteve a compra aberta, protegida. A venda andou até onde ela achou que a venda ia andar, ela realizou a venda e continuou segurando a compra. Entendeu? Então ela tem essa leitura e pelo tanto que ela opera, eu não acredito que ela use um risco maior do que, por exemplo, 0,15 por operação. Eu duvido que ela faria isso, porque ela opera muito. Quanto mais você opera, mais exposto você tá. Mas se você tem um risco pequeno, maior a chance de você acertar um trade 1/10. É verdade. E também eu tenho uma dificuldade em relação a... Eu tô me adaptando a operar o M1, né? Sim. Porque a gente aprendeu a operar de M15 para frente. Exato. E aí agora eu tô me adaptando no M1, só que às vezes eu fico assim, caramba, mas eu queria saber de ti. Você, quando tá no M1 ali, você fica só com o M1 e as regiões de M15 para frente apenas marcadas, ou você de vez em quando vai lá e dá uma olhada como é que fechou o M15, como é que aconteceu no M15, porque isso às vezes confunde um pouco a minha cabeça. Tipo, eu estou posicionada para fazer uma compra no gráfico lá no M1, estou numa região que pode me dar uma compra, mas aí eu vou lá e olho o fechamento do M15 e ele pode estar me sinalizando uma venda e eu fico com isso aí. Eu quero saber de ti se é saudável eu ficar tendo essa troca de times ou é melhor eu focar em um único time e deixar as regiões só marcadas? Vou responder a sua pergunta te fazendo outra pergunta. A gente opera padrões de candle ou a gente opera regiões? Regiões. Então não interessa. Mano, meio que não interessa o que o candle está fazendo. Se você hoje eu tenho a visão seguinte: a quantidade de estrela de um martelo que o preço não respeita é muito maior do que a quantidade de estrela em martelo que o preço respeita. É verdade. Inclusive isso é muito utilizado como armadilha, né? Exatamente. Que a pessoa olha lá e vê assim, fechou um padrão ali, um engolfo. E aí você tem certeza que aquele preço fechou um engolfo de baixo, mas você tem certeza que aquele preço vai subir. Exato. E de fato sobe. Exatamente. Mas quem vendeu ali se ferrou. Então, muito importante isso aí que você falou. Eu vou focar nisso agora. Eu vou deixar as regiões marcadas e vou operar. O mais importante é você ter a reação naquela região que você marcou, porque se você marca uma região e você fala lá na sua... a primeira coisa que tu olhou e falou, mano, aqui é compra. Aí você vê uma estrela e faz uma venda, pô, tu tá indo contra a análise que você mesmo fez. Qual é a confiança que você tem em você mesmo analisando? É muito diferente de você bater uma compra e te dar um stop ali. Porque depois você vai olhar para aquilo e vai falar, cara, essa compra aqui talvez eu poderia ter esperado uma confirmação melhor em M1. O meu stop estava mal posicionado. É muito melhor isso do que o sentimento de você olhar, ver que a ordem foi a favor da sua compra e você bateu uma venda. Você vai falar, pô, por que eu fiz essa venda aqui, mano? Se a análise que eu tinha feito era de compra. Isso te cria uma falta de confiança em você mesmo. Sim. Então acho que esse é um dos pontos que está me aumentando a minha taxa de erros. Eu vou me policiar nisso e vou evitar ficar trocando os times, entendeu? Sim, perfeito. Obrigada. Por nada. Pode falar aí, Renan. Ô Luiz, quem opera muito, assim, que eu vejo assim, é mais o varejo que opera padrão de vela, né?
Ou depende do operacional da pessoa? Cara, depende. Olha só, um negócio que eu quero deixar muito claro para vocês. E todo operacional funciona, gente. Todo operacional funciona. Eu conheço gente que só opera rompimento de linha de tendência, pullback em regiões de fibra. E o cara faz dinheiro. E o cara vive de mercado. Porque o cara tem gestão. Porque o cara tem o setup dele, esse plano de trade que eu estou passando para vocês. O cara tem isso aqui muito bem definido. E o cara segue isso à risca. Tá entendendo? Quando eu comecei a estudar um pouco de conceito de trade institucional, uma das coisas que me fez desistir de aprender com o Michael, que é o ICT, foi essa cultura que o pessoal tem de eu sou trader institucional e o resto é lixo. Isso aí foi uma das coisas que me fez desistir de acompanhar o ICT, porque eu sei que todo operacional ele funciona se você tiver um plano de trading e uma gestão bem aplicada, tá? Então, assim, existe operacionais em que o cara só opera martelo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, bem claro. O pessoal lá da FR Investimentos, o Gabriel e o Jeff, eles são meus amigos pessoais. Eu encontrei com eles agora, nesse sábado. A gente estava tomando um café e o Biel falou assim, cara, eu vou vender o ouro. E eu olhei, tava numa região para venda, de fato, que eu tinha marcado no celular, só que para ele o setup era outro. Ele viu uma estrela e deu certo. Deu certo. Eles são para scalp. Sim, eles são muito bons no que eles fazem e eles não operam conceitos de smart money. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Isso aqui, galera, não é o santo grau e não pense que vocês vão ser melhor do que ninguém porque vocês estão operando conceitos de smart money que muita gente chama de trade institucional. Outra coisa para ficar claro sobre smart money e trade institucional. O pessoal usa o conceito de trade institucional por achar que as instituições operam dessa maneira. Não operam, gente. Tá? Uma instituição, ela não tem liquidez suficiente para fazer o que a gente faz. O que a gente tenta identificar no gráfico são pontos aonde a gente tem a noção que as instituições vão colocar suas ordens ou realizar uma armadilha para levar o preço para o lado contrário. Eu vou procurar uma imagem para vocês, eu não sei se eu tenho ela salva, de um book da UBS. Eles montando uma posição no euro-dólar. Eles não batem 100 lotes, não batem 500 lotes. A posição dos caras são de 30 mil lotes e eles têm que executar isso de 1000 em 1000, às vezes de 1500 em 1500. Então, assim, não tratem isso aqui como trade institucional. Eu vejo muita gente falando, né? Até eu no começo, depois eu fui entender o conceito de fato. A gente utiliza das pegadas, dos indícios da onde as instituições vão entrar, e isso se aplica muito mais a conceitos de smart money, ou seja, dinheiro esperto. A gente está entrando junto com as instituições de uma forma esperta. É isso, só para ficar claro, beleza? Luiz, o que é footprint? Pegadas. Footprint. Literalmente, pegadas. Bacana. Não envolve aí, né? Cara, cortou, desculpa. Não envolve os esquemáticos de Wyckoff, né? Cara, o Wyckoff pra mim é um negócio que funciona bastante, só que é complicado de fazer aquela leitura, né? Depois que eu... Nossa, cara, pelo amor de Deus. Então, depois que eu comecei a aplicar os conceitos lá da a Fanto, pra vocês terem uma ideia, eles nunca utilizaram conceitos de Wyckoff, tá? É tudo de boa. Eles nunca utilizaram, mas com os conceitos de supply and demand, de inversão de estrutura, você consegue ter uma leitura muito parecida do Wyckoff, identificar o run, identificar... que a fase final que interessa é quando ele faz aquele run, né? Que é o sprint final, e aí depois você busca o retest e a entrada. Basicamente é o que a gente faz. O pessoal que opera esses conceitos de Wyckoff, eles não operam nas pernas, nas 3 primeiras pernas, eles operam na última perna do movimento. Quando você utiliza os conceitos de
supply demand, você já opera essas outras pernas. Essa basicamente é a diferença, mas é um conceito muito complexo. Eu vou ser bem sincero, eu nunca parei para decorar aquilo lá, entendeu? Eu também acho difícil, cara. Eu acho muito complicado. Então, imagina você com o gráfico correndo ver aquilo, cara. É porque eles falam que o gráfico não tem um padrão. Então eles falam que pode encontrar o Wyckoff dentro de outro Wyckoff. Exatamente. Tipo, se você pega um Wyckoff em H4, quantas pernas daquele movimento não tem o Wyckoff, por exemplo, em M15? É complicado. Entendeu? Então eu prefiro hoje o meu trade, a forma como eu opero, que é a forma que a Phantom me passou, me ensinou, pessoal, o curso da Phantom, é a forma mais objetiva que eu já operei em toda a minha vida. Das minhas dificuldades quando realizava trade, inclusive break and retest, que era a forma como eu operava, é que esses estilos operacionais, eles são não são estilos objetivos. Eles deixam muita coisa subjetiva à interpretação de quem está operando. Se você pegar, por exemplo, aulas minhas que tem no YouTube sobre figuras, às vezes eu vi uma bandeira que a outra pessoa olhava ali e falava, não, isso aí não existe. Então, essa forma como eu opero hoje, se você pegar entradas que eu faço e for comparar com entradas que o pessoal da Phantom lá tá fazendo, tipo, não é uma ou duas iguais, é 100 iguais. Pode falar, Renan. Eu acompanho você desde aquela época que você operava bandeira, cunhas, essas coisas assim, tem? Sim. Eu reparei quando você mudou para supply demand, você faz mais operações que você fazia antigamente. Exatamente. Eu operava mais swing trade, porque a forma de fazer a leitura gráfica ainda era muito subjetiva para mim. E quando você opera um swing trade, você tem um tempo maior para tomar decisão. Hoje, como o trade ele é muito mais objetivo, para mim não me atrapalha. Porque você fazia 3 operações por semana. Exatamente. Hoje eu faço às vezes 3 no dia. Ô Luiz. Oi. A leitura de estrutura em supply demand é a mesma leitura de estrutura que usa price action? Cara, eu não sei. Olha, eu vou te falar o seguinte. Eu já vi várias definições para estruturas de mercado. Várias. A que eu aplico hoje é o que eu aprendi na Phantom. Isso aqui é uma estrutura. Não, é que você falou, cara. Eu achei bem objetivo mesmo. Quando você entende a estrutura, você já sabe para onde que o mercado está querendo ir, né? Exato. Já o price action, cara, é diversa de interpretação. Agora, o preço pode ir para cá, o preço pode ir para ali. Então você fica meio perdido. É exatamente essa subjetividade que eu eliminei do meu trade operando dessa maneira. Então, por exemplo, isso aqui para mim é uma estrutura. O preço rompeu. Eu não quero vender aqui, eu não vou vender aqui. Eu sei que a maior chance é que o preço suba, porque existe um negócio chamado expectativa de movimento. Qual a expectativa de um movimento? Quando um topo é perdido, a expectativa é que haja uma correção e depois uma continuação. Eu quero pegar a continuação e não a correção. Movimentos de continuação são muito maiores que movimentos de correção. As chances de um trade comprador quando um topo é perdido, elas são maiores do que tentar buscar a reversão. Certo? Topzera. Galera, mais alguém tem alguma dúvida? Ô Luiz, você aconselha operar o mínimo de paridades possível, como por exemplo 1 ou 2 pares, ou se não está tendo oportunidade naqueles pares, não tem problema em variar? O que você quer dizer sobre isso? Eu vou te responder sua pergunta com outra pergunta. Quantas operações por dia eu já mostrei para vocês no EURUSD? Umas 10, no mínimo. Então você não precisa de outro par. Não tô falando que você tenha. Não tenho falando que. Você se especializando naquele, entendendo melhor os movimentos, né? Exato. Não tô falando que você tenha que operar EURUSD, não, tá? Tô dando um exemplo, porque eu opero EURUSD. É onde eu faço a maioria das entradas. Quando vocês veem posts meu ou do Malta com Gold é ele, eu nem encosto, tá?
eu opero o EURUSD e para swing eu opero o GBP-IN. Só. Não olhe outra coisa. É os únicos pares que eu tenho mapeado aqui na minha plataforma. Luiz, para swing trade você faz a mesma operacional, né? A mesma coisa, a mesma tomada de decisão, porém o meu tempo gráfico lá de execução é o M15 ao invés do M1. Luiz. Oi. Luiz. Oi. Uma dúvida. No caso do dia de hoje, ali no EURUSD, você sempre explica e ensina a gente sempre a estar procurando seguir o fluxo das ordens, certo? Sim. Apesar de o EURUSD estar numa tendência clara de baixa, né? Hoje eu vi bastante pessoal ali do grupo, até você fazendo compras, mas você fez esse tipo de entradas porque era uma região de supply, e aí você procurava por alvos curtos. Era um scalp numa região de demanda. Eu vou mostrar aqui o dia de hoje. Só pra gente matar aqui. Alguém tem alguma dúvida aqui sobre... Esse é o meu setup, tá? É isso aqui, ó. Se houve rejeição forte de candle, se vai acontecer o flip e aguardar o reteste. Eu só faço isso. Mais nada além disso aqui. Obviamente, aplicando todos os conceitos que eu passei para vocês, né? Tudo que já foi ensinado. Mas não tem nada diferente disso aqui. Luizão, só uma dúvida aí. Oi, Bruno. Pode falar. Quando é no risco, aí você não espera a rejeição de candle, né? Não, é ordem pendurada e stop e oração para Deus. Beleza. As entradas de risco geralmente pagam muito bem, só que são as entradas que mais dão errado. Deixa eu só mandar lá ali no grupo o link para eu não perder. Já salvo isso ali. Exato. Eu vou mandar aqui no grupo, ó, porque aí eu não perco e depois eu upo lá na plataforma. Deixa eu ver se foi. Se tá certo. Entrada contra a tendência e de risco, perfeito. Essas são as boas. E foi o que eu fiz hoje. Então, eu fiz hoje e tomei no rabo. Vamos lá. Vou repassar o dia aqui. O dia não, eu vou mostrar aqui. Qual que é a leitura minha aqui do EURUSD? Isso aqui era da semana passada. Ó. Ele respeitou essa regiãozinha de demanda aqui. Achei que ele não fosse bater aqui, ia embora. Não foi, ele rompeu. Virou o fundo aqui, ó. Então M15 vendedor, tá vendo? Eu identifico com as bolinhas para vocês. Isso aqui não é para mim. Então ele rompeu essa bolinha. Aqui tá meu topo. E quando ele começou a voltar tá meu fundo, certo? Aqui, ó, no 4 horas, vamos lá. Por que eu fiz a compra lá? Tinha essa regiãozinha aqui, ó. Tá vendo? O mercado é foda, mano. Tem que seguir a tendência, mas não adianta. Não seguir a tendência, o ferro entra. Aqui, ó, ele fez uma mudança de caráter rápida. Foi lá, quase buscou a região de 4 horas. Não tocou na região. Beleza, desceu e fez essa toque nessa regiãozinha de demanda. Qual foi o meu erro? O meu erro foi, ele já tinha tocado nessa região de demanda mais de uma vez e já tinha até meio que consumido essa liquidez aqui, ó, do diário. E eu não avaliei isso na hora, eu avaliei depois que já tinha dado bosta. Então aqui no 15 minutos ele fez uma mudança rápida de caráter dentro da região. O que eu fiz? Peguei o fundo e marquei. Tá vendo que ele bateu certinho? Então minha entrada foi aqui. Só que eu não protegi. E não fiz parcial. Sabe quando você entra no trade e fala: puta, agora fodeu, eu vou fazer 1 milhão aqui porque eu peguei a reversão. E não aconteceu a reversão e eu fui estopado. E foi por conta disso. Mas minha entrada foi aqui, exatamente nesse ponto aqui. Deixa eu botar o 15 aqui, ó. Eu peguei esse stop aí também, Luiz. Olha que delícia, ó. Hoje o mercado tá feliz. Ó, deixa eu voltar aqui. Aí, aqui no 1, ó. Foi um pouquinho mais pra frente, ó. Foi exatamente isso aqui que eu fiz. Eu até mandei lá no grupo lá.
Tá vendo? Ó? Ele fez o flip. Fez aqui como é que fala? O reteste. Bem nessa sombra. E eu entrei cobrindo essa região aqui, ó. O stop cobrindo a região. Mas ele andou bem, viu? É porque foi burrice mesmo. Andou uns 100 e poucos pontos aí. E aí depois, ó, que eu mandei o estudo para vocês, essas seriam as opções de venda. E olha como tá certinho, ó. Vamos lá, M15. Desconsiderando isso aqui que foi notícia, tá? Só olhando aqui, ó. Essa era a última região de oferta, tá vendo? O preço foi certinho nela. Tá? Então, ó, vamos só entender. Se isso aqui foi considerado uma mudança de caráter, então isso aqui foi considerado um rompimento de topo. Concorda? Nova estrutura. Se isso aqui foi um rompimento de topo, esse era o fundo. Nesse ponto, olha o que o preço tinha feito. Rompido o fundo. Então ele voltou para a venda. E aí depois o preço corrige, vai lá. Bem no alvo. Tá? Bem certinho. Essa venda aqui, ó, no final da tarde, quem tava olhando, ó, olha só o preço. Só consumiu a liquidez e voltou. Também daria para ter pego essa venda. Tava dentro do range, ele tava na tendência de baixa. Lembrando, esse foi o pullback. Não houve fechamento acima dele, então não tem compra, não tem inversão de estrutura aqui na compra. Olha que bacana. Bem certinho, ele foi lá, consumiu a liquidez e... Isso foi notícia, tá? Divulgação das atas do FOMC, FONC. Então esse foi o dia no EURUSD. Agora, qual que é a expectativa aqui? Eu não sei se vai acontecer, né? Mas o cenário aqui possível é, já que essa liquidez foi consumida, as instituições utilizaram da notícia para levar o preço. A gente tem aqui no diário uma última região de demanda. Então, na teoria, essa região vai ser visitada. Quando, não sei. Mas a expectativa é essa, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó, como foi bem certinho, ó. Fundo, só fez a sombrinha, foi para cima. Então, em teoria, agora... Então, no caso, se você formar alguma estrutura, você vende até no order block aqui embaixo, né? Essa venda aqui ela tá um pouquinho complicada, né? Porque, falando de estrutura de 4 horas, teria que o preço voltar nessa região. Pegando continuação de M15, ó, eu acho meio difícil. A quebra de estrutura foi aqui, certo? Para buscar uma venda, esse fundo aqui vai ter que ser perdido, esse fundo, e aí essa região aqui, ó, vai atuar como oferta. Então, esse fundo aqui precisa ser perdido. Porque esse order block já não tem... Cara, essa zona de oferta não tem mais sentido. E essa também não. Tá? Essa é a leitura que eu faço do gráfico nesse momento. Oi. Esqueci que eu ia perguntar. Ô, louco. Desculpa. Nada, tranquilo. Vai pensando aí. Pessoal, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Manda aí. Por uma informação sua aí, é o seguinte, igual eu tô vendo aí, ó, 15M, quando você desce por um minuto, elas vão aparecer num minuto. Só que as marcações do 1 minuto aparecem em 4 horas. De jeito nenhum. Olha só, tá vendo essas de M15? Certo. Vê se elas aparecem no 4 horas. Mas as de 4 aparecem no de 15. Sim, é do maior pro menor. Então, tudo que eu faço no diário aparece do diário para baixo. Tudo que eu faço no H4 aparece do H4 para baixo. Tudo que eu faço no M15 aparece do M15 para baixo. Tudo que eu Isso, tudo que eu faço no M1 fica no M1. Entendi. É porque senão fica bagunçado, né? Agora eu lembrei. Oi, pode falar. Você usa para validar as suas entradas a análise do DXY ou não? Só analiso esses dois pares, mais nada. Não olho mais nada a não ser esses dois pares aqui, ó.
O EURUSD está repetido aqui porque eu usei para dar aula para vocês. Só isso. Ô Luiz, corrigindo o que eu tinha te falado, quando eu falei assim em relação a operar M1, em relação a quebrar a estrutura, o que me confunde é quando, por exemplo, houve quebra de estrutura no M15, por exemplo, vou operar comprado. Houve uma quebra de estrutura no M15 para baixo. E no M1 eu estou em um ponto de reversão e ele quebrou a estrutura me mostrando compra. E aí eu fico na dúvida porque no M15 ele quebrou a estrutura para baixo. Nesse caso, vale a pena assumir esse risco ou é melhor eu me concentrar na quebra de estrutura do prime maior e procurar só venda? Eu vou te dar um exemplo aqui para ver se eu entendi. Então, imagina o seguinte. Esse aqui é meu M15. Certo? Aí você viu essa quebra aqui, é isso? Isso. Tá, beleza. Se essa quebra aconteceu, vamos por partes. Primeiro, qual é o seu último topo conhecido? Esse. Você não conhece seu fundo até que ele comece a voltar, correto? Correto. Então vamos dizer que ele começou a voltar. Você vai pegar o teu range e vai traçar aqui, ó. Não interessa o que o M1 está fazendo. Se você não tiver acima dos 50%, você não vai vender. E muito menos comprar. Em relação à compra. Mas então, aí é que tá. Você quer operar contra a tendência? É melhor não, né? Nesse momento, eu acredito ser melhor não. Para você não ficar se confundindo tanto. Aonde que operações contra a tendência funcionam? Em pontos extremos como esse, olha só. Gráfico de 4 horas, zona de demanda, o preço fez o falso rompimento lá, né? Ele rompe, depois ele volta, quebrou aqui a estrutura, olha aí, ó, fez o pullback e foi embora. Tá vendo? A segunda oportunidade, ó. Rompimento, zona de demanda, foi embora. Esses pontos aqui, eles servem e podem ser operados contra a tendência. Sim. Agora, esses casos aí, ok, né? Não preciso... Não, aqui tranquilo. Agora você pegar o meio do range de M15 e querer meter uma compra, aí não vai dar muito bom, não. Não é nesse caso que eu tô falando. É justamente assim, quando eu estou numa região importante... De H4, por exemplo, de H4. Não, aí tranquilo. Aí você vai aguardar a inversão das estruturas naquele ponto. Então, quando vai invertendo as estruturas no M1, eu estou numa região importante para comprar, eu já posso considerar, independente de aguardar ela acontecer no M15, por exemplo, né? É porque senão você não vai pegar ela, né? Porque imagina que no M15 ele acabou de romper aqui esse fundinho, ó. Para você operar a inversão, você ia ter que ver o preço fazer isso. E você não vai ver, você quer operar o pullback. Então lá no M1 você vai começar a ver isso. Ó. Aí lá no M1 você vai... Eita, peraí. Lá no M1 você vai operar isso aqui. E aí você usa sempre aquela questão do range para saber, até onde eu posso ir. Para definir o alvo, né? Exatamente. Agora sim. Valeu. Show. Bom, galera, se ninguém tiver mais dúvida, de coração, eu acho que essa aula foi a mais importante que eu já dei até hoje. Porque isso que eu passei hoje é o que vocês mais negligenciam. Todos. Sem exceção. E essa aula aqui, galera, é o que vocês mais deveriam levar em consideração. Isso é mais importante do que qualquer coisa. Você saber gerenciar suas ordens, saber a hora de entrar, saber a hora de sair, independente de como você vai entrar ou de como você vai sair. Tá? Que o como é o setup. Isso não interessa. A gente estuda trade com base em conceitos de smart money, mas poderia estar operando cruzamento de média. Se você seguir aquela gestão, eu garanto que vocês vão ter sucesso. Só ter a paciência e a disciplina de seguir um plano. Escreve teu plano, vai lá e bota no caderno.
E quando você for entrar um trade, responda aquelas perguntas. Eu tô no gráfico de 4 horas, a tendência é compra ou venda? Aconteceu o flip? Eu já operei quantas vezes hoje? Meu dia hoje está no positivo, está no negativo? Respondam essas perguntas para vocês. Se qualquer uma das perguntas que vocês fizerem no plano de trade de vocês, ela for negativa, não batam a ordem. Tá? E é isso. Espero que tenha sido útil para vocês. Eu quis fazer isso porque eu acho que técnica, aula sobre técnica, tem umas 20 e tantas aulas aí. Então eu acho que essa foi uma boa aula aí. A gente falou no grupo que estava precisando de terapia, hoje a gente teve uma sessão. Que bom, que bom. Sessão grátis. Então é isso. Oi. A única dúvida que eu tenho, não sei se você chegou a explicar, essas novas linhas que você colocou aí. Vai ter aulinha, calma. Vai ter aulinha, então beleza. Eu vou explicar o que são essas linhas aqui. Não, tranquilo. Essas linhas são as únicas coisas que eu utilizo do ICT. E elas têm muito sentido. Depois eu vou explicar para vocês. Beleza. Fechou? Tamo junto, galera. Boa noite e até amanhã. Um abraço. Boa noite. Valeu. Falou.